Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, diletos ouvintes, no Evangelho de hoje iremos escutar a conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um mestre judaico do grupo dos fariseus, um homem intelectual, sabido, de grande inteligência, e teve essa curiosidade de querer conversar com Jesus. Em qual horário ele escolhe para ter esse encontro com Jesus? Diz as Sagradas Escrituras que ele vai à noite. A noite simboliza o quê? A escuridão, trevas, medo, insegurança. E ele vai ao encontro de Jesus, Jesus que é a luz. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. E a luz, obviamente, serve para quê? Iluminar, afastar a escuridão, clarear. Quando, por exemplo, um neurologista vai examinar uma pessoa, geralmente ele aponta aquele foco de luz para a retina, para o olho da pessoa, para observar algum problema, alguma dificuldade, para daí dar um diagnóstico. Quando queremos encontrar alguma coisa na casa que está escura, em determinado lugar, ambiente, é óbvio que a gente acende a lâmpada. Hoje em dia você usa o seu celular e assim por diante. Então é na escuridão que Nicodemos vai querer encontrar-se com Jesus. Ele inclusive estava com medo. O que os outros judeus iriam pensar de Nicodemos conversando com Jesus? Ninguém poderia vê-lo. E somos sabedores, a partir do relato das Escrituras, da Bíblia, os judeus não aceitam o testemunho de Jesus. Eles têm resistência. E aqui poderíamos dizer que a incredulidade é um pecado grave. Não aceitar o próprio Deus, rejeitar seus ensinamentos. E para ter vida, nós sabemos hoje, a partir de todo estudo que já foi feito, com base no Catecismo da Igreja Católica, nos Santos Padres da Igreja, das Sagradas Escrituras e assim por diante, tantos escritos, que é preciso crer, aderir à pessoa de Jesus, ter parte com Ele para fazer parte da vida eterna. E como pertencer à família de Deus? Como ser filho de Deus? O Evangelho aponta para essa perspectiva. Por isso Jesus vai dizer, Nicodemos, é preciso nascer do alto. E quem veio do alto? O próprio Deus. Jesus, na sua encarnação que nós escutamos ontem, no relato da anunciação do Senhor, através do anjo Gabriel. E como acontece isso? Hoje nós sabemos que é pelos sacramentos, sobretudo o batismo, onde nós somos mergulhados, sepultados na morte com Cristo, para renascer para a vida eterna. Uma nova criatura, onde nós nos tornamos o quê? Filhos e filhas de Deus. É o que rezamos quando celebramos o batismo e no rito assim prescreve, que é, em outras palavras, a porta, considerado o sacramento porta para acesso aos outros sacramentos. O próprio Jesus se fez batizar. Confira em São Mateus capítulo 3, versículo 13 a 16. João inclusive discorda, mas Jesus pede que seja feito assim e entra na fila dos pecadores, mas somos sabedores que Jesus não tinha pecado, de tal maneira que o batismo perdoa o pecado original, todos os pecados pessoais e as penas devidas ao pecado. Faz com que a gente participe da vida divina, trinitária, mediante o quê?
a graça santificante, a graça da justificação que incorpora em Cristo e na Igreja, faz participar no sacerdócio de Cristo e constitui o fundamento da comunhão entre todos os cristãos. Além disso, confere as virtudes teologais e os dons do Espírito Santo, que eu falarei daqui a pouco. É o que nos ensina, não sei se me fiz entender, o compêndio do Catecismo da Igreja Católica em seu número 263. Então nós recebemos dons espirituais. Neste sentido, o batizado pertence para sempre a Cristo, é assinalado com o selo indelével de Cristo, o caráter, de modo que uma vez batizado é para sempre. E o primeiro efeito do batismo é esse, o perdão do pecado original. Vou tentar dar um exemplo para que fique algo mais claro. Digamos que uma pessoa rouba um carro e pede perdão. Fica perdoado, mas receber o perdão não isenta o errante de ter de pagar pelo crime, entende? Por isso precisa, se possível, devolver o carro à vítima e responder a um processo judicial com o risco de ser preso. Isso no campo legal. No plano moral, quem rouba quebra a ordem que Deus estabeleceu, ou seja, viola o 5º mandamento. E ao pedir sincero perdão, tem a sua falta apagada. Mas permanece o quê? A pena a ser paga. Daí a importância da indulgência plenária que nós ganhamos, lucramos no domingo que nós celebramos a Divina Misericórdia, segundo domingo da Páscoa, porque quando a gente se confessa, é como se a gente estivesse sendo batizado novamente, é perdoado a culpa, mas fica a pena, e a pena é apagada com as indulgências plenárias. Então é preciso reparar essas faltas. Então, com o batismo, nós recebemos uma vida nova, pelo qual o homem se torna filho adotivo do Pai, membro de Cristo, templo do Espírito Santo. É incorporado à Igreja. Antigamente, por exemplo, a criança, a pessoa que ia ser batizada ficava fora da igreja e entrava depois, que era iniciado ali o rito. E ao ser batizado, recebe o Espírito Santo de Deus. O Espírito que é considerado como esse vento que sopra onde quer, como está escrito no versículo 7, e diz mais: e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabe de onde vem ou para onde vai. E Nicodemos fica confuso, porque ele ainda está na carne, é carnal, não compreende a linguagem de Jesus. É preciso que as operações divinas possam atuar na vida dele, que Deus trabalhe no coração dele. Ele teve inclusive uma boa intenção de ir até Jesus, certamente tinha fé, mas ainda estava na ignorância, fraco na fé. E esse novo nascimento que Jesus trata no Evangelho de hoje é obra do Espírito Santo, da graça de Deus. Esta graça que nos santifica, que nos torna novas pessoas, inclusive é o que nos fala São João Crisóstomo, falando a respeito, por exemplo, da água que simboliza esta ação de Deus, onde nós somos o quê? Sepultados, onde mortificamos a carne, onde recebemos a vida, porque só Jesus ilumina nossa inteligência, como escutamos outro dia no relato dos discípulos de Emaús, que Jesus precisou iluminar a inteligência deles. Então aqui também, nessa conversa com Nicodemos, a inteligência dele precisaria ser iluminada por Cristo. E mesmo ele sendo mestre, não consegue compreender, por isso que Jesus ainda diz para ele:
É até engraçado. Tu és mestre em Israel e não sabe estas coisas? Você, um doutor da lei. E Jesus estava falando a respeito das coisas da terra. Inclusive, chega a questionar: se eu falo das coisas da terra, você não compreende, que dirá se eu falar das coisas do céu, do alto? E as coisas da terra, Jesus está falando inclusive da água. A gente vê a água, sente, bebe. Vários milagres na Bíblia aconteceram, foram operados por meio da água. Vamos recordar, por exemplo, no Antigo Testamento, Naamã, o sírio, que foi purificado nas águas do Rio Jordão. O povo judeu que atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto. Diz Gênesis que o Espírito pairava sobre as águas. O Salmo 103, do versículo 5, que vai dizer: renova-se como da águia a tua juventude. E assim por diante. Então Jesus está querendo falar a respeito do sentido espiritual. E este ruído que fala Jesus, Santo Agostinho interpreta dizendo que isto acontece quando a gente escuta os salmos, lê o Evangelho, a palavra divina. Tudo isso é uma forma de escutarmos a voz do Espírito. O Espírito Santo que anima invisivelmente, tanto a palavra quanto o sacramento, a fim de que tenhamos vida interior. E viver segundo o Espírito é aceitar, acolher esse amor incondicional. Não viver segundo a carne. Daí o motivo da gente não crescer espiritualmente. É só recordarmos a segunda leitura do domingo, deste domingo que celebramos a Divina Misericórdia, onde João vai dizer: olha, o que nasceu de Deus vence o mundo. De modo que, para vencer o mundo, as tentações, o demônio, é preciso nascer de novo. Quando somos batizados, a gente, como diz São Luís Grignion de Montfort, não é mais escravo do diabo. Romperam-se as cadeias. Passamos a ser escravos de Jesus, consagrados para viver a vida nova no Senhor. Para que sejamos movidos, todos aqueles que são batizados pelo Espírito Santo, para se tornar filhos de Deus, é o que diz Romanos 8,14, para recebermos esta vida nova. E esta vida nova, ela tem faculdades próprias. Quais são, Padre, estas faculdades? Eu falei anteriormente, mas não expliquei, que são as virtudes infusas, não adquiridas pelo homem, mas nós recebemos de Deus, do alto, quando nascemos, novamente para essa vida espiritual, esta vida nova. Então estas virtudes infusas são teologais e morais. As teologais, a fé, a esperança e caridade, que nos põem em contato imediato com Deus. Veja que interessante. É o que nos une a Deus. E as virtudes morais são os dons do Espírito Santo, que podemos chamar de receptáculos. Como assim, Padre? Então, receptáculos é lugar em que se recolhe coisas de várias procedências, uma espécie de recipiente, próprios para captar as moções do Espírito Santo. Não sei se me faço entender. De tal maneira que estas virtudes infusas que vêm a nós são princípios de reta outorgados ao cristão juntamente com a graça santificante, para que se comporte não apenas como ser racional. Então existe algo de sobrenatural que move nossas ações, que nos faz filhos de Deus. Nós somos elevados à ordem sobrenatural. Por isso não é mérito nosso. O bem que nós fazemos, nossas ações, atitudes que edifica a igreja e assim por diante, é a graça de Deus agindo em nós, fruto do batismo, do que nós recebemos.
E os critérios de conduta do cristão são as grandes verdades da fé, desta ordem sobrenatural, que nem sempre coincidem com os da razão. São João Paulo II escreve uma carta, e vale a pena ler esse livro, Fé e Razão, porque são como duas asas, né? Isso é importante, para que possamos alçar voo na vida também de fé, na vida sobrenatural. De modo que quando somos batizados, a gente renasce, recebe os respectivos princípios de conduta nova, tanto teologais, como falei aqui, que orienta para Deus, como também a prudência, a justiça, a temperança e fortaleza, que orientam para quê? Para o reto uso dos bens deste mundo. No entanto, o sujeito está sempre sujeito a contradizer-se ou cometer um ato incoerente com tais virtudes. Em outras palavras, estas virtudes são o quê? Faculdades novas. Você imagina as antenas, né, que nos permite aprender moções do Espírito Santo, para que possamos agir segundo este estilo novo do Espírito Santo de Deus. Para clarear um pouco nossa mente, eu poderia citar aqui um barco e um grupo de pessoas remando. Então eles têm mais dificuldade, têm que colocar mais esforços para que o barco possa ir mais adiante. Mas se você imagina se nesse barco colocam velas, aquelas velas vai tentar captar o quê? O vento, né? Que sopra onde quer. Então a vela vai se voltar para receber aquele vento, e com o vento o barco ser empurrado com mais velocidade, sem precisar, digamos, dos remos para pegar o vento e se direcionar com mais rapidez. Assim a nossa vida, esse vento, esse sopro, esta força do alto que vem do Espírito Santo de Deus, mediante as virtudes infusas, faz com que a gente progrida pela ação do Espírito Santo de Deus mais rápido. A pessoa vai se santificando. Daí a importância, como eu falei anteriormente, sobre Santo Agostinho, que nos diz que quando a gente aprofunda na palavra, eu até diria mais, quando a gente reza, quando a gente procura fazer boas obras, como nos ensina São Paulo, buscai as coisas do alto, as coisas celestes. Gálatas capítulo 5, que nos fala dos frutos do Espírito Santo. Então, quanto mais a gente vai investindo na obra de Deus, Cristo vai reinando em nossos corações, para que possamos agir segundo o Espírito e não segundo a carne. Então, o que desceu do céu foi Jesus, para nos elevar. E Ele mesmo diz, quando eu for elevado, atrairei todos a mim. É o Cristo, Rei do Universo. Ele tem um antídoto para nos curar, para que possamos estar um dia no paraíso, na vida eterna. Por isso que quem crê será salvo, quem não crê será condenado. E é lamentável saber que antigamente muitos judeus que não acreditavam passaram a ser cristãos, muitos pagãos se converteram, mas hoje, infelizmente, parece que há uma inversão de valores. Por conta dessa nova ordem mundial, quantas pessoas, inclusive católicos, cristãos batizados, que estão querendo negar a sua fé, rasgar até mesmo seu batistério. Ou seja, antes batizados, se renega, se renuncia ao demônio, ao pecado. É como se tivessem dizendo o que agora? O sim ao pecado e ao demônio, voltando à vida preguiça, ou seja, a vida feia, sem valor, sem sentido, sem Deus. Querendo negar a Cristo, rejeitar o próprio Deus, que é um pecado, inclusive, contra o Espírito Santo de Deus, gravíssimo, por conta de outros valores,
de alternativas que vêm surgindo na modernidade, negando a fé. Cabe a nós rezarmos por estes irmãos e irmãs para que o Senhor tenha misericórdia, converta os corações, que o Espírito Santo nos ajude em nossa comunhão com Deus a reafirmar nossa fé, a renovar nossas promessas batismais, permanecermos fiéis ao Senhor, pois para sermos santos é preciso acolhermos os dons do Espírito Santo em nossa vida. Daí a importância de cultivarmos as virtudes, nos tornarmos dóceis à ação do Espírito Santo de Deus. Que a luz de Deus em nós contribua para a prática das virtudes em nossa vida, em nossa existência cristã. Que assim seja. Desejo a todos um santo e abençoado dia, uma boa terça-feira para você e sua família, e até outra ocasião, se Deus quiser. Salve Maria!